Olá, minha gente, boa tarde. Desejo uma feliz e abençoada quinta-feira para todos, um ótimo e abençoado final de semana e que continuemos todos unidos, determinados a fazer da Covid-19 o grande inimigo comum, o nosso grande adversário e que promova a união da sociedade, que promova a união das instituições e de todas as forças políticas, independente de partido, de ideologia, de simpatias ou de tendências políticas e ideológicas. Meu partido é Cuiabá, meu partido é Mato Grosso, meu compromisso é com a população cuiabana. Então, ninguém me tira da determinação de dia e noite, ao lado de toda a minha equipe, continuar lutando e buscando as medidas necessárias, sejam elas quais forem, para cuidar, proteger a saúde e a vida da população. Chegamos ontem à casa dos 4.190 casos em Cuiabá e 194 óbitos. Aproveito neste momento para me solidarizar com todas as famílias enlutadas, certo? Pedir a Deus que derrame bênçãos sobre os familiares, os amigos, especialmente nesse momento de tristeza e dor. E nós aqui continuaremos nessa luta para evitar que mais irmãos nossos, mais conterrâneos, possam aumentar essas listas, tanto de casos confirmados, especialmente de óbitos, que me cortam o coração. Um óbito me corta o coração. Imagina quase 2 centenas de óbitos. Apesar de todos esses números lamentáveis, Cuiabá ainda mantém a incidência, uma das taxas de incidência menores em nível nacional da Covid-19 e dentro do estado de Mato Grosso está à frente de vários municípios que têm o tamanho de um bairro de Cuiabá, certo? E que tem taxa de incidência proporcional maior do que a capital, como tem também uma taxa de mortalidade maior do que a capital, como tem também uma taxa de letalidade maior do que a da capital. Isso mostra que, apesar de todas as dificuldades, dos casos, dos aumentos que, por ser uma pandemia, os casos iriam aumentar mesmo, Cuiabá, nós seguramos esse aumento para que eles não fossem muito maiores do que são. Lutamos, trabalhamos e fizemos o dever de casa para que esses aumentos não significassem mais perdas e mais casos de combate à Covid-19. Então, nesse aspecto, fizemos a nossa parte e começamos representando em abril 63% do total de casos confirmados de Covid-19 no estado. Ontem, fechamos em 24%. Cuiabá ontem representou 24% do total de casos confirmados de Covid-19 no estado. De 63% em abril para 24% no início de julho, o que mostra que Cuiabá, com toda a dificuldade, com toda a dor da perda e a aflição desse aumento de casos, poderíamos estar numa situação muito pior se não fosse a ação da Prefeitura Municipal em tempo, no momento oportuno, cuidando, zelando da saúde e da vida das pessoas. Antes de passar objetivamente para as medidas que vamos anunciar, medidas necessárias, medidas restritivas para o combate à Covid-19 no momento em que há um aumento de casos, especialmente no interior do estado, e que acaba impactando indiscutivelmente em Cuiabá, quero fazer rápidas observações, 5 tópicos, 5 pontos, que quero 4 ou 5 pontos rapidamente esclarecer e conversar com vocês. Tomei conhecimento agora há pouco de uma nota do SOMAP, Sociedade Mato Grossense da SOMAP, Sociedade Mato Grossense de Pediatria. Tenho o maior respeito pelos profissionais da saúde de uma forma geral da minha terra. Tenho orgulho deles. Tenho amizade com muitos, conhecimentos e acompanho o trabalho de diversos. Essa semana foi uma semana de luto que a pediatria perdeu um ícone da cuiabania, que é o Dr. Reinaldo. Oportunidade também que me solidarizo com toda a família. Eu não quero discutir, nem polarizar e nem polemizar como instituição tão importante para a nossa medicina. Eu gostaria apenas de esclarecer que não corresponde à verdade. É um equívoco muito grande dizer que nós estamos ou estávamos desativando leitos da UTI pediátrica para já para transformar em leitos de UTI adulta.
O que eu pensei, isso é verdade e eu assumo, é o seguinte: graças a Deus, há quase 90 dias, com Cuiabá, atendendo a população cuiabana e matogrossense com 95 leitos de UTIs exclusivo para a Covid, 15 desses leitos são UTI pediátrica. Graças a Deus, há quase 90 dias, é taxa de ocupação zero. 1 ou 2 crianças tiveram dessas UTIs. O que eu ponderei e pondero é que, caso haja um aumento maior ainda dos casos e o colapso seja uma realidade diária na nossa cidade ou no nosso estado, não tem sentido manter leitos de UTIs pediátricas vazios enquanto temos homens e mulheres, adultos, idosos, esperando na fila de UTIs ou falecendo por falta de uma UTI. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho, eu sou neto, tenho parentes, familiares, amigos e amo a minha família como vocês amam a de vocês, no mesmo tamanho e na mesma proporção. Vocês acham justo ter 13, 14 leitos de UTIs vazios, pediátricos, enquanto os 40 adultos estão lotados e eu não posso tirar um adulto idoso da fila e levar para a UTI porque ele é pediátrico, porque é um leito de UTI pediátrico, mesmo estando vazio. E essa é uma realidade há quase 90 dias na rede. Então essa discussão eu estou levantando mesmo. Essa discussão eu estou levantando, vou provocá-la com o Ministério Público Estadual, com as autoridades, com os especialistas, com a própria SOMAP, mas não é justo. Graças a Deus não temos crianças vítimas na UTI pediátrica. E se não temos, essas UTIs têm que servir para salvar vidas de adultos e de idosos. Essa discussão realmente nós estamos pensando em fazer, mas não fizemos. Não desativamos nenhum leito, porque nós queremos promover essa discussão realmente, porque o nosso objetivo é salvar vidas. Então nós vamos conversar e só queria fazer esclarecimento, porque a SOMAP não pode entrar, certo? Assim, não pode cometer um equívoco desse, porque em nenhum momento isso se tornou realidade. Há apenas essa preocupação e essa angústia, e isso eu quero discutir com vocês. Segundo ponto, os 40 leitos de UTIs os 40 leitos, os 40 novos leitos de UTIs exclusivos para a Covid-19, que vamos abrir, levando de 95 leitos atuais para 135, conseguidos com os respiradores que o deputado Emanuelzinho e o governador Mauro Mendes conseguiu para a Prefeitura de Cuiabá. Nós vamos anunciar na segunda-feira, certo, a data da entrega desses 40 leitos. Os 20 primeiros já vão ser entregues na semana que vem, o quanto antes. E os outros 20, tão logo possamos conseguir essas bombas de infusão. E se tivéssemos essas bombas de infusão hoje, certo, nós já conseguiríamos abrir 5 leitos infantil, por exemplo, para atender adultos que estão na fila, quase 40, 50 adultos esperando na fila de UTIs. Mas o da pediatria nós vamos voltar a conversar. Então, os 40 leitos de UTIs que conseguimos aí com os respiradores do deputado Emanuelzinho e o apoio do governo do estado e o kit Covid, nós vamos anunciar na segunda-feira o cronograma de quando serão implementados na rede. Então, na segunda-feira, não sei se viu uma live, uma coletiva com a imprensa, um anúncio simples, uma gravação. Segunda-feira agora, dia 6 de julho, vamos anunciar para o quanto antes, o mais rápido possível, certo? A abertura dos 40 novos leitos de UTIs exclusivos para a Covid-19, levando para 135 leitos, e também a implementação do kit Covid na rede municipal de saúde, sempre orientando que tem que haver a prescrição médica e a manifestação expressa por escrito, a autorização expressa por escrito do paciente. Então, segunda-feira teremos esse encontro com a imprensa e com a sociedade para anunciar os 40 leitos de UTIs e o kit Covid. Em relação à renda solidária, nós publica hoje ou amanhã no Diário Oficial a relação dos 959 trabalhadores aptos a receber o auxílio. Foi uma luta porque muitos trabalhadores não tinham conta, os que tinham conta não podiam depositar porque estavam devendo ao banco, outros não tinham como abrir. Olha, vocês não calculam a angústia para toda a comissão. Mas depois de um trabalho rigoroso da Procuradoria-Geral do município, com a ajuda da Câmara Municipal, o vereador Renivaldo,
com a Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Mobilidade Urbana, conseguimos contemplar, ou seja, 954 trabalhadores estão aptos a receber. Então amanhã publica no Diário Oficial os 954 trabalhadores, o nome deles, e a diferença, os remanescentes, que deve dar mais ou menos, acredito eu, 300, 400 ou 500, que não conseguiram completar a documentação, nós vamos abrir um prazo de 10 dias para que eles possam regularizar a documentação e receber o seu recurso, o seu auxílio. Esses 954 trabalhadores que estão aptos a receber, segunda-feira, dia 6, nós vamos depositar 2 meses para eles, ou seja, o equivalente de R$1.000 para cada um, porque, vocês lembram, é R$500 por mês, em 3 meses. Então, como já passou o mês de maio e o mês de junho, nós vamos pagar R$1.000 2 meses acumulados e no dia 6 de agosto nós vamos pagar o mês de julho, encerrando o nosso compromisso para diminuir um pouco o sofrimento desses trabalhadores que estão angustiados e sofrendo muito. Caiu muito a renda deles em virtude da pandemia e com as medidas restritivas, eles não conseguem trabalhar e precisam ter o mínimo para levar dignidade, alimento e saúde para a sua família. Então, amanhã publica a relação de 959 trabalhadores que cumpriram todos os documentos exigidos pela lei e vamos pagar dobrado, vamos pagar o mês de maio e junho acumulado. Então, R$1.000 para cada um, R$959.000 será depositado na segunda-feira na conta deles. Os remanescentes têm mais 10 dias de prazo a contar de amanhã para regularizar a sua situação. E no dia 6 de agosto pagaremos a última parcela. Sempre lembrando que o Renda Solidária foi recursos da minha VI, da VI do vice-prefeito, da VI de todos os secretários que doamos, além das taxas de tarifas bancárias e alguns recursos de custeio que doamos para que pudéssemos promover essa transferência de renda, essa renda solidária para trabalhadores humildes, informais, carentes e que estão sofrendo muito no período da pandemia. E por fim, as ações da fiscalização, eu queria, nesse momento, nós precisamos de muita união. É necessário a gente buscar o apoio de todos, porque literalmente estamos no mesmo barco. Como eu disse, não tem partido, não tem simpatia, não tem esquerda nem direita, não tem oposição nem governo, não tem classe social, não tem escolaridade, não tem faixa de renda. O vírus não escolhe a quem pegar. Estamos com o nosso senador Jaime Campos e a nossa prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos, estão em isolamento, certo? Em virtude que testaram positivo para a Covid-19. Portanto, todos estamos no mesmo barco. Então, a união de todos é imprescindível. E eu não quero, em hipótese alguma, jogar a sociedade contra os servidores públicos e muito menos os servidores públicos contra a sociedade. Um precisa do outro. Então, agradeço aqui, reconheço o trabalho da fiscalização. Precisamos sempre usar a autoridade, não o autoritarismo. Está tendo algumas reclamações, mas é fruto de um decreto, de uma decisão judicial que nós temos que cumprir. A questão do shopping center e da 35, decisão judicial. Não é uma vontade do prefeito. Por isso que eu disse, não obstante respeitar a decisão judicial, respeitar o Poder Judiciário, o nosso Ministério Público, existe todo um trabalho técnico, todo um trabalho epidemiológico, sanitário, feito há meses por nossa equipe, que dia e noite está trabalhando debruçado nas ações e das medidas de combate à Covid-19, e uma medida e uma decisão judicial sem essa orientação técnica acaba tumultuando todo um trabalho que vinha sendo feito. Por isso que eu tenho questionado na Justiça essa condição de que houve uma invasão de competência. Quem pode determinar com a orientação técnica necessária, de medidas sanitárias e epidemiológicas, quem pode definir as políticas públicas em saúde, inclusive em pandemia, é o chefe do Poder Executivo. É isso que eu estou questionando na Justiça. Eu não sou contra o lockdown, não. O que precisar fazer para proteger a população cuiabana, farei. Se tiver que decretar lockdown, decreto. Eu estou questionando a invasão de competência, com todo respeito ao Poder Judiciário e ao nosso Ministério Público. Então, houve essa questão do shopping center, dos motéis, pequenas empresas, são decisões, é fruto de uma decisão judicial que eu tenho que cumprir. Decisão judicial não se discute.
se cumpre. O que não for atividade essencial prevista no decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, nesse período, não pode funcionar. Não pode funcionar. É essa a decisão judicial que eu tenho que cumprir. Não estava isso no nosso planejamento. Nós temos um planejamento gradativo, lento e seguro de retomada das atividades para que a população não passe necessidade, não venha o desemprego, certo? E não tenha um colapso econômico que possa afetar a vida das pessoas. Mas estamos na justiça ainda discutindo isso. Por enquanto não reformar a decisão, eu tenho que cumprir a decisão judicial. E a fiscalização recebe ordens. Elas têm que cumprir a decisão judicial também, aquilo que está no decreto, fruto da decisão judicial e de outras iniciativas, medidas que o prefeito está tomando, como vou anunciar aqui hoje, que são as medidas do chefe do Poder Executivo. Então, vamos promover aí o bem-estar, a paz social, num momento de muita dificuldade, num momento de muita aflição. Vamos ser mais tolerantes, vamos ter mais compaixão da dor, do sofrimento e da aflição do próximo e vamos entender, tanto o servidor público entender as dificuldades das atividades econômicas que estão padecendo, estão sofrendo, que precisam gerar emprego, gerar renda, precisam sobreviver, como também peço que as atividades econômicas entendam os limites dos servidores públicos que têm que cumprir a lei, têm que cumprir os decretos, que são frutos também das medidas técnicas, das medidas sanitárias e epidemiológicas, mas também de decisões judiciais. Então, feitos esses esclarecimentos, agora, rapidamente, quero anunciar para vocês as próximas medidas para a capital do estado de Mato Grosso, que estamos baixando no decreto 7975, que será publicado no Diário Oficial de amanhã, dia 3 de julho de 2020. Vamos para as medidas. Fica determinada o toque de recolher a partir de amanhã. Hoje o toque de recolher ainda é de 22h30 até as 5 da manhã. A partir de amanhã, o toque de recolher será de 20 horas, das 20 horas, 8 horas da noite até as 5 da manhã, em toda a cidade. Então, toque de recolher antecipado a partir do dia 3 de julho, sexta-feira, das 20 horas às 5 da manhã, em toda a nossa capital. Excetuam-se de cumprir o toque de recolher estabelecimentos hospitalares, clínicas veterinárias, odontológicas e médicas em regime de urgência e emergência, farmácias e supermercados, funerárias e serviços relacionados, serviço de segurança pública e privada, profissionais da área fim da saúde, desde que efetivos exercício, servidores públicos da área de fiscalização unificada da Prefeitura de Cuiabá, ordem pública, mobilidade urbana e meio ambiente e desenvolvimento urbano sustentável, comercialização de medicamentos mediante sistema delivery, mediante observância de todas as medidas de segurança preconizadas pela saúde, comercialização de gêneros alimentícios mediante delivery até meia-noite, delivery para alimentação, para alimentos. No período do toque de recolher é até 0 horas, é até meia-noite. Delivery de alimentos, de produtos de alimentos, de gêneros alimentícios, só poderão ser atendidos até meia-noite. Será permitida excepcionalmente a circulação de pessoas no período do toque de recolher para fins do acesso aos serviços essenciais ou prestação comprovando-se a necessidade da urgência. E também quando sair ou chegar do aeroporto ou da rodoviária. Também, então, é a primeira medida, toque de recolher, hoje ainda é das 22h30 às 5 da manhã. A partir de amanhã, sexta-feira, 3 de julho, será das 20 horas às 5 da manhã. Fica estabelecido, artigo 2º, no período de 6 de julho, segunda-feira, a 20 de julho, e o toque de recolher também será no mesmo período, 6 de julho a 20 de julho, período do toque de recolher. Agora, outra medida. No período de 6 de julho a 20 de julho, o rodízio de veículos automotores nas vias públicas do município de Cuiabá. Veículos com placa final 13579 trafegarão nos dias ímpares.
Veículos com placas final 0, 2, 4, 6 e 8 trafegarão nos dias pares. Por exemplo, essa medida vai entrar em vigor a partir de segunda-feira, dia 6. Então, segunda, dia 6, rodam os carros com placa final par. Terça, dia 7, rodam os carros com placa final ímpar. Quarta, dia 8, rodam os carros com placa final par. Quinta, dia 9, rodam os carros com placas final ímpares. Então, o sistema de rodízio disposto no presente artigo não se aplica aos domingos e feriados. Será de segunda a sábado. E também não se aplicam aos veículos oficiais devidamente identificados, às ambulâncias, aos veículos utilizados nos serviços funerários, aos veículos utilizados para entregas de produtos via sistema delivery devidamente identificados e aos veículos utilizados no transporte público coletivo municipal. E também aos táxis e veículos utilizados por motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros, táxis e aplicativos como Uber, 99 e outros. Certo? Então essas são as duas primeiras medidas. Toque de recolher a partir, hoje ainda é das 22h30 às 5 da manhã, e a partir de amanhã, dia 3 de julho até 20 de julho, toque de recolher para toda a cidade das 20 horas às 5 da manhã, excetuando aquelas atividades que eu já relacionei. Também, a partir de segunda-feira, 6 de julho, até dia 20 de julho, implantado o rodízio de veículos na capital. Nos dias pares, rodam os veículos com final da placa par. Nos dias ímpares, rodam os veículos com o final da placa ímpar. Das medidas temporárias aplicadas à prestação de serviço público municipal. Os servidores públicos municipais deverão exercer, a partir de amanhã, as atribuições de suas competências exclusivamente pelo sistema teletrabalho, home office, o qual será definido pelo gestor da respectiva Secretaria Municipal de Lotação. Os servidores deverão estar à inteira disposição da sua chefia imediata para estar à disposição do seu ofício com a sua chefia imediata via telefone, e-mail, WhatsApp ou outras medidas. E o previsto nesse artigo não se aplica aos servidores para a área das áreas fins de saúde, os servidores da fiscalização unificada, que eu citei agora há pouco, ordem pública, meio ambiente e mobilidade urbana, e aos servidores municipais que exerçam atribuições e serviços essenciais, inclusive os das áreas meio, que sejam necessários ao suporte das atividades fins essenciais. E ainda servidores públicos que exerçam a função de vigilante, salvo-se componente do grupo de risco. Para tanto, ficam suspensos os atendimentos presenciais aos cidadãos nos órgãos públicos da Prefeitura, Procuradoria Fiscal, da Procuradoria-Geral do município de Cuiabá, Centro Integrado de Atendimento ao Contribuinte, SIAC, e Loja de Atendimento ao Cidadão, LACS, da Secretaria Municipal de Fazenda e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Então, os órgãos públicos municipais deverão disponibilizar meios eletrônicos ou telefônicos para possibilitar o acesso pelos cidadãos aos serviços públicos ofertados via site da Prefeitura Municipal de Cuiabá. É a recomendação do chefe do Poder Executivo. E no artigo 5º, nós recomendamos as mesmas medidas via home office, teletrabalho, para os servidores públicos federais e estaduais, todos executados no município de Cuiabá, evidentemente. Inclusive os integrantes do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do nosso Estado. Artigo 6º. Fica estabelecido o mecanismo de rodízio para atendimento presencial nas atividades econômicas consideradas essenciais abaixo relacionadas, no período de 6 de julho, segunda-feira, até 20 de julho. Aqui estamos criando o rodízio para atendimento presencial. Bancos, lotéricas, supermercados e distribuidoras de bebidas. Os locais de maior incidência e maior aglomeração de pessoas, de contato de pessoas, certo? Que vem causando aí, vem se tornando em focos preocupantes de propagação da Covid-19.
Atenção, a sistemática prevista neste artigo se dará mediante observância do último algarismo do CPF de cada cidadão, como limitador de atendimento nos estabelecimentos em atividade no município. Por exemplo, segunda-feira, bancos, supermercados, casas lotéricas e distribuidoras de bebidas, segunda-feira vão atender o cidadão que tenha o último algarismo do seu CPF, 01234. Na terça, 56789. Na quarta, 01234. Na quinta, 56789. Na sexta, 01234. E no sábado, para casas lotéricas e mercados, que banco não abre, 5 e distribuidoras, 56789. Então, esse é o rodízio para atendimento presencial nas atividades essenciais que mais têm provocado aglomerações de pessoas. Bancos, mercados, casas lotéricas e distribuidoras de bebidas. Os dias estabelecidos por semana vai corresponder ao último algarismo do CPF do cidadão. E a fiscalização vai trabalhar dessa forma, certo? Então, por amostragem, mas vai fiscalizar. Por exemplo, um banco que tem uma pessoa sendo atendida na segunda-feira, obrigatoriamente ela tem que ter o CPF com final 0, 1, 2, 3 ou 4, para ela poder ser atendida na segunda-feira. Fora isso, ela terá que ser atendida na terça ou na quinta. E assim sucessivamente. Se não ficou claro, depois nós vamos esclarecendo com as entrevistas e se houver qualquer dúvida, estaremos à inteira disposição. Para fins de possibilitar o atendimento pelo estabelecimento, o cidadão deverá apresentar documento oficial com foto e que identifica o seu número de CPF. As atividades elencadas nesse artigo deverão reservar a primeira hora de atendimento exclusivamente para idosos e demais pessoas integrantes do grupo de risco. Não misturar idoso, mesmo que o idoso vá ao banco na segunda-feira e o seu CPF seja final 2, ou seja, ter o último algarismo seja 2, ele poderá ser atendido na segunda. Ele não poderá ser atendido no meio da tarde. Obrigatoriamente, isso será cobrado pela fiscalização, uma normatização de cada estabelecimento bancário, casa lotérica, supermercado e distribuidoras de bebidas. Especialmente mercado, casa lotérica e bancos. Nós vamos ter a organização do atendimento para que nas primeiras horas das suas atividades atendam idosos e demais integrantes do grupo de risco. Fica proibido o acesso de crianças nesses estabelecimentos que acabamos de citar: bancos, agências lotéricas, supermercados e distribuidores de bebida. Fica determinado ainda que as atividades dos bancos, casas lotéricas e supermercados atendam, certo? Disponibilizem 100% dos seus caixas guichês ou guichês para atendimento dos clientes durante o horário de funcionamento. Repito, bancos, casas lotéricas e mercados têm que disponibilizar 100% dos seus caixas para atender a população. É comum você ir no banco, ficar com uma fila 1 hora, tem espaço para 8 caixas e tem 2 ou 3 trabalhando. Da mesma forma em mercados, da mesma forma casa lotérica, até um pouco menos, mas também acontece. Então, nesse período de pandemia, no horário, certo? Fora o horário de toque de recolher, no horário comercial, todos esses estabelecimentos têm que disponibilizar 100% dos caixas ou dos guichês para atender a população cuiabana. A regra prevista nesse parágrafo não se aplica, evidentemente, para o período do toque de recolher. É no horário comercial, de 6 da manhã às 20 horas. As atividades de hotelaria e hospedagem funcionarão mediante severas medidas de biossegurança que estão elencadas no artigo 7º. Então, hotelaria e hospedagem funcionarão mediante severas medidas de biossegurança que serão muito bem fiscalizadas. Estão todas elas citadas elencadas no inciso 7 e seus 7 dispositivos. Fica vedada a utilização de refeitórios e restaurantes nos hotéis e hospedagens. Proibido
o funcionamento de restaurantes e refeitórios nos hotéis e hospedagens. Ficam suspensos também, fruto da determinação judicial, ou seja, voltando aqui, desculpe, fica vedado o funcionamento de refeitórios e restaurantes nos hotéis e hospedagens, a não ser sistema de alimentação mediante serviço de quarto. A não ser sistema de alimentação mediante serviço de quarto nos hotéis e hospedagens. Portanto, hotéis e hospedagens não podem ter refeitórios nem restaurantes abertos para a população. Fica suspenso, por força da decisão judicial, o funcionamento de motéis localizados no município de Cuiabá. Também tenho recebido aí reclamações, inclusive de proprietários de motéis, mas, infelizmente, motéis não estão enquadrados em atividades essenciais no decreto do presidente da República e nem no decreto estadual e nem na ordem judicial. Então, eu não tenho como desrespeitar a ordem judicial. Então, infelizmente, os motéis ficam suspensos, o funcionamento de motéis no município de Cuiabá. Artigo 8º, nos moldes da decisão judicial proferida pela primeira vara especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, fica vedada a abertura ao público dos shopping centers e congêneres. Outra medida também judicial, não é uma decisão pessoal do prefeito de Cuiabá. Então, fica vedada a abertura ao público de shopping centers e congêneres, permitido tão somente o funcionamento das atividades essenciais, o sistema delivery. Também fruto de decisão judicial. O delivery de shopping center só para aquelas atividades essenciais que atuam dentro de um shopping center. Infelizmente, é uma pena, mas temos que respeitar e com isso vamos aproveitar a fazer as medidas restritivas até que possamos ter um horizonte melhor ali na frente, mas os shopping centers e os congêneres não podem funcionar e só poderão funcionar por delivery as atividades essenciais que funcionam dentro do shopping center. Aquilo que não foi enquadrado como atividades essenciais, conforme determina a decisão judicial e o decreto estadual e do presidente da República, não poderão funcionar por delivery. Artigo 9º. Determinamos que o transporte coletivo municipal funcionará com a totalidade da frota de ônibus. 100% da frota de ônibus irá funcionar, certo, para atender a população e deverá funcionar, além de 100% da frota, com severas medidas de biossegurança. Só transportar passageiros com máscara. Só os motoristas e trabalhadores dentro e fora dos ônibus, obrigatório o uso de máscaras. Não ter o álcool gel dentro do veículo. Fazer a higienização dos veículos em toda a parada final, ao final de todas as viagens, na sua respectiva parada final. O transporte de pessoas, de passageiros, somente sentados. Transporte de passageiros somente sentados, mais uma observação importante para a fiscalização, 100% da frota funcionando, severas medidas de biossegurança, todos utilizando máscaras, obrigatoriamente, senão não pode entrar no ônibus, álcool gel dentro do veículo, higienização de cada veículo depois de toda parada, na sua parada final, e também o transporte de passageiros apenas e tão somente sentados. Também uma necessidade, como os ônibus de Cuiabá, da entrada do acesso ao ônibus até o guichê, até a roleta, é um espaço muito pequeno, é um espaço muito curto, é comum amontourar usuários, certo? Que ficam num contato físico indesejado, muito próximo, muito aglomerado. Então, para isso, fica determinado que o embarque pelos passageiros no ônibus do transporte coletivo municipal, que é pela porta da frente, somente será permitido quando estes portarem o cartão para pagamento da tarifa com saldo suficiente, sendo que a recarga do mesmo deverá ocorrer de forma prévia ao embarque. Porque muitos usuários entram no ônibus para depois, pela janela, carregar o seu cartão. Isso causa uma aglomeração terrível, colocando em risco a sua saúde, dos seus familiares, do cidadão ou da cidadã que está ao seu lado ou que está dentro do ônibus. Então não faço. Está proibido, então, você carregar o seu cartão dentro do ônibus, como está proibido aglomerar pela porta da frente. Carrega o seu cartão
lá fora, com os agentes da MTU, da mobilidade urbana ou nas estações, e aí sim você adentra o ônibus com toda a segurança para você e para o seu próximo. No artigo 10, já fechando, o decreto onde mantém a suspensão das atividades presenciais realizadas em todas as unidades de ensino públicos e privados da nossa capital. Tem um decreto específico sobre isso, vai até o dia 14 de junho, certo? Entretanto, permitindo a disponibilização de videoaulas mediante gravação nas dependências das unidades de ensino, ou seja, só um professor poderá ir na unidade, porque não tem estrutura de fazer, certo? De gravar a aula em casa. Então, todo o sistema está na escola, ele poderá, um professor por vez, poderá ir à sua unidade para fazer a gravação da aula nas dependências da unidade de ensino, bem como a disponibilização de apostilas e demais materiais pedagógicos aos alunos mediante entrega na modalidade drive-thru ou take-out, obedecida todas as medidas de biossegurança. Ou seja, aquelas escolas, e tem muitas reclamando que estão com os materiais pedagógicos, as apostilas que precisam entregar para os alunos, podem entregar, desde que façam que sejam pela modalidade drive-thru ou take-out, respeitado todas as medidas de biossegurança. Ok? No antepenúltimo artigo, fica permitido, durante o período descrito no caput deste artigo, a realização do comércio de produtos oriundos de atividades consideradas essenciais, acima listada, via sistema delivery e take-out, desde que o ato de entrega seja precedido de todas as recomendações preconizadas pelos órgãos de saúde quanto à necessidade da higienização. Isso já falamos ali na frente, ali atrás, sobre o delivery. Para fins de enquadramento deste decreto, toda e qualquer atividade, certo? Essencial mesmo, principalmente que são as que estão autorizadas a trabalhar neste momento, certo? Então, só para fins de enquadramento da atividade econômica como essencial, será considerada a atividade principal constante do respectivo alvará de localização e funcionamento do estabelecimento. Repito, para fins de enquadramento da atividade econômica como essencial, ou seja, que pode trabalhar nesse período de pandemia, será considerada a atividade principal constante no alvará de localização e funcionamento do seu estabelecimento. Você tem uma atividade principal, por exemplo, de ótica, um exemplo. Aí, as atividades acessórias, você fala que você pode vender arroz, você pode vender alimentos, que você pode fazer comércio de peças de carro e tudo mais, só que não é a sua atividade principal. Então, a fiscalização vai trabalhar com atividades essenciais que só vão ser consideradas atividades essenciais aquelas que, no seu alvará de localização e funcionamento, estiver como atividade principal. Então, a atividade essencial tem que estar na atividade principal do alvará de localização e funcionamento de qualquer estabelecimento considerado essencial. E, por fim, as disposições elencadas neste decreto que diz respeito aos condomínios, nós também estamos prorrogando até o dia 20 de julho de 2020. Elas venceriam hoje. Todas aquelas medidas que já discutimos, certo, de orientação, de biossegurança, certo, para os condomínios horizontais e verticais de Cuiabá, aquele decreto que é o decreto 7.920, de 14 de maio de 2020, os efeitos desse decreto que trata dos condomínios horizontais e verticais de Cuiabá estão prorrogados até o dia 20 de julho, agora deste mês de 2020. Então, minha gente, essas são as medidas respaldadas pelos indicadores, pelos estudos técnicos do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 da nossa capital, certo? Então, que nos mantém, certo? Que mantém o mesmo patamar de indicadores, de índices e de comportamento da Covid-19 apresentado na semana passada, quando lançamos o decreto número 7970, logo após a decisão judicial. Então, o decreto 7975 complementa esse decreto e estabelece novas medidas, e algumas delas restritivas,
para podermos ter mais eficiência e rapidez no combate à Covid-19 da nossa capital. É muito importante o apoio de todos. Temos visto que a maioria da população tem apoiado, mas ainda há um segmento da nossa população com um certo relaxamento, sem se preocupar com o vírus, deixando as crianças brincando no meio da rua, não utilizando máscaras, saindo, aglomerando, festinhas, churrasco. Pelo amor de Deus, nos ajudem no combate à Covid-19. Vamos tomar várias medidas, além dessas restritivas, que são as mais indicadas para um momento como esse. Vamos distribuir o kit Covid, vamos abrir mais 40 leitos de UTI exclusivo para a Covid-19, chegando a 135 leitos de UTIs exclusivos à Covid-19. Estamos estruturando toda a rede secundária com um respirador ou 2 respiradores, de 1 a 2 respiradores em cada policlínica ou UPA e 5 respiradores na UPA Verdão, para que possamos fazer o atendimento, a assistência imediatamente, assim que o paciente, assim que o cidadão ou a cidadã chega num grau moderado ou grave numa unidade secundária, antes de transferi-lo para uma UTI ou até para salvar a sua vida e evitar a transferência para uma UTI. Então, todas as medidas, além de muitas outras, estão sendo tomadas, que já anunciamos, e precisamos da união de todos e contamos com o apoio de cada um para que essa medida sejam temporárias, com o menor tempo possível, e Cuiabá possa voltar à estabilidade e vencer, com a graça de Deus, em primeiro lugar, a guerra contra a Covid-19. Muito obrigado a todos, Deus abençoe Cuiabá, Deus abençoe a gente cuiabana, Deus abençoe Mato Grosso. Muito obrigado.